igreja. Eu te adorarei. Fala pra ele. E não tem amor maior no mundo. O dele por mim, o dele por você. E o que eu posso fazer por ele? Na verdade, a gente só pede uma coisa. Você. É só isso que ele pede. Você. O seu coração. Só você. Seus pensamentos. A prioridade da sua vida. E nós nos entregamos. E aí conosco vai tudo que ele já nos deu. Vai algum sonho é dele. Filhos são dele. Meus bens foi ele que deu. Para as mãos dele será devolvido. Senhor, tudo que o Senhor me deu, para a tua mão que veio de ti, para a tua mão eu devolvo. Mas eu não devolvo para eu ficar pobre, eu devolvo para eu ficar rico. Eu devolvo para eu ficar rico. Rico de ti, Senhor. Que é o Senhor a riqueza da nossa vida. Não são bens. Não são posses. Não são coisas que nós conseguimos. É o que Ele dá. É Ele mesmo. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso sempre a ti eu seguirei, tudo entregarei, tudo entregarei, sim por ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo, ó Cristo, a ti entrego corpo e alma, eis aqui, este mundo mal renego, quero dedicar-me a ti, tudo entregarei, tudo entregarei, sim por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. O coro mais uma vez. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Mas não é o que eu vou deixar para trás. É o que eu ganho. Na verdade, ficam para trás porque eu já estou cheia de Jesus. Estou cheia do meu Salvador.
o resto fica para trás. Essa é a razão da nossa vida. Estar cheio dele é a razão da nossa vida. Nos esvaziarmos de nós mesmos para que ele nos preencha, para que sejamos seu templo, essa é a razão da nossa vida. Ele é a razão da nossa vida. E aí o amor dele tão grande entra junto com ele na gente. E aí a gente expressa amor. O amor não é nosso. O amor é dele. E nós manifestamos amor e dizemos para ele mesmo, o dono do amor: Senhor, eu te amo. Senhor, eu te adoro. Tu és a razão da nossa vida. Me achego a ti, vem habitar aqui, ó, pra te adorar com todo o meu ser, só a ti, Só a ti, Senhor. tire o que é mal em mim. Esvazia. Ser puro eu quero, enfim, quero voltar ao meu primeiro amor, só a ti. Porque tu és. És a razão do meu cantar, razão do meu cantar. Ouça o meu coração, como eu te amo. Vou pra sempre louvar e sempre cantar com meu coração. Cristo, eu te amo. Venho com meu pecado, teu perdão suplicar, pra te adorar com todo o meu ser, só a ti. Dá-me coração conforme o teu querer. Quero voltar ao meu primeiro amor, só a ti. Essa razão do meu cantar, razão do meu cantar. Ouça o meu coração, como eu te amo. Vou pra sempre louvar e sempre cantar com meu coração. Cristo, eu te amo. Eu te amo. Como eu te amo. Sim, eu te amo, meu Senhor.
Encha-nos. Ouça o meu coração. Como eu te amo. É isso que eu quero, Senhor. Vou pra sempre. Por toda a eternidade que o Senhor nos dá. E sempre cantar com meu coração. Cristo, eu te amo. E ele, cheio de compaixão, diz: eu quero. Vamos conversar com o nosso Deus? Feche os seus olhinhos, curva a sua fronte para nós falarmos com Deus. Grandioso Deus, nós estamos muito alegres, estamos muito felizes por nós estarmos na Tua santa casa de oração. Obrigado por esse lindo sábado. Obrigado porque nós já podemos sentir o Teu Santo Espírito se movendo e atuando na nossa mente e tocando profundamente o nosso coração. Obrigado por esse dia histórico, o dia em que a igreja, a comunidade do Alphaville tem o privilégio de ter uma adoração toda especial. Nós ficamos imaginando como vai ser o céu, meu Pai, quando nós estivermos unidos, louvando e adorando o Seu nome, de eternidade a eternidade. Nós te louvamos, te agradecemos, te exaltamos, reconhecemos que só o Senhor é Deus. E agora nós te pedimos que o Senhor possa estar afastando tudo aquilo que possa não permitir que o Senhor fale ao nosso coração através da Tua palavra. Que os louvores, que a mensagem, que o estar aqui seja o real sentido da nossa existência, viver para Te adorar, para Te servir de eternidade a eternidade. Fala conosco, nós te pedimos no nome poderoso do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom dia, comunidade. Vocês estão felizes? Que bom que vocês estão felizes. Eu também estou muito feliz. Cada vez a nossa igreja está mais linda, mais feliz, não é verdade? Nós queremos, de maneira toda especial, agradecer a você que está conectado à nossa página através do Facebook e que prestigia a nossa adoração, o nosso culto de louvor a Deus através da mídia. Louvado seja Deus, porque você tem o privilégio de estar adorando nesse momento, também se conectando a Deus através desse culto de adoração e louvor. Sabe, amados, eu gostaria de compartilhar com vocês a minha extrema gratidão. Há 15 dias atrás, né, eu estive saindo daquela vida de solteiro, me tornando um homem agora casado, né? Agora, homem sério, mais sério ainda, né? Já era sério, fiquei mais sério. E eu gostaria de agradecer muito a essa igreja, agradecer a todos vocês que no domingo, estiveram aqui até 5 horas comigo, né? Foi uma correria, alguns estavam limpando, alguns estavam ajudando, a gente estava mudando aqui os estrados, os modulados. E às 5 horas da tarde eu estava desesperado, ainda correndo lá no shopping Ponta Negra para comprar o barbeador que eu tinha esquecido. Aí eu encontrei ainda as irmãs da minha digníssima, né? E aí elas falaram: meu Deus, o que está acontecendo? 5 horas da tarde e esse louco está correndo aqui no Ponta Negra. O que ele está fazendo? Eu só saí correndo e saudando eles. E eles não sabiam que eu estava indo lá para Americanas para comprar o meu barbeador, né? Fazer a barba, né? Casar barbado. Ela disse que eu tinha que casar barbado e eu obedeci. Mas eu quero agradecer vocês pela maneira como vocês têm nos amado. E eu quero só ratificar, isso eu espero, obviamente, no poder de Deus, que não por palavras, mas por uma ação, servir vocês melhor, amá-los mais. Eu imagino que todos vocês que são casados sabem que esses momentos que antecedem o casamento requer de nós, assim, muito trabalho. E de alguma maneira eu sinto que agora, passado esse momento, eu posso servir melhor vocês e posso amá-los mais. Eu peço para que vocês continuem orando pelo pastor Ricardo e sua família e por nós, pela família ministerial jovem. Eu quero servi-los, quero amá-los, e eu sei que isso vai vir com comunhão, com consagração. Orem por nós, para que o ministério jovem possa se cumprir efetivamente aqui na igreja do Alphaville. Nós vamos abrir a palavra de Deus, nós estamos aqui para isso, e eu quero convidar vocês a, por favor,
abrir a palavra de Deus no livro de Crônicas. Segundo Crônicas, por favor. E nós vamos ao capítulo 20. Segundo Crônicas, capítulo 20. Essa é a história do rei Josafá. Sabem, o rei Josafá, dentre os reis de Judá, foi um dos melhores reis que existiu. Ele foi um rei que foi considerado por Deus um dos reis que seguiu a Deus, que obedeceu a Deus e que fez reformas para que Jeová, o nosso Deus, fosse adorado. No entanto, o rei Josafá, apesar de ser um bom rei, um rei que buscava fazer a vontade de Deus, como todos nós, ele teve alguns detalhes ali que Deus precisava refinar, que Deus precisava melhorar nele. E ele fez alianças que Deus não aprovava. Havia um rei terrível, já preguei 2 vezes sobre isso aqui, o rei Acabe. Esse rei tinha uma filha chamada Atalia, e o filho do rei Josafá, ele se casou com a filha do rei Acabe. E eles fizeram uma aliança que Deus não aprovava, porque o rei Acabe com Jezabel, segundo a palavra de Deus, foi considerado o pior rei de Israel. Não existia um rei pior do que ele. E agora, com um pacto, através de um casamento, o filho do rei Josafá se casa com a filha do rei Acabe. Deus não queria isso. Deus não aprovou isso. E Josafá, ele teve uns altos e baixos. Teve um momento em que o rei Acabe disse: Josafá, vamos à guerra. E Josafá, sem pensar, sem refletir, ele disse: vamos à guerra. E depois que ele deu a sua palavra e disse que iria à guerra com Acabe, ele falou: mas primeiro vamos consultar a Deus. E agora eles consultam a Deus, só que quando Acabe chama os profetas, não eram os profetas de Deus, eram 400 profetas de Baal. E aqueles profetas falaram: ok, vocês devem ir à guerra e vocês vão prosperar. Só que Josafá, ele olha e fala: mas não tem nenhum profeta aqui de Deus? E chamam automaticamente ali um profeta de Deus, e esse profeta vem, e esse profeta disse: Josafá, Acabe, se vocês forem, vocês vão perder. E está escrito pelo poder de Deus e pela palavra de Deus que Acabe vai morrer nessa batalha. Se Josafá tivesse se detido, se Josafá tivesse ouvido aquele único profeta que falava contra os 400 profetas, se ele não tivesse ousado ir à guerra contra a vontade de Deus, os comentaristas falam que possivelmente Acabe também não teria ido à guerra. E haveria talvez ali uma possibilidade de arrependimento de Acabe. Acabe deu sinais de arrependimento. Em um dado momento da história de Acabe, Acabe se humilha diante de Deus, ele rasga as suas roupas, ele se veste de panos de saco, e Deus atende a oração dele. Mas Josafá, tendo a vontade expressa de Deus, revelada de Deus, ele ousa ir à guerra. E obviamente lá eles perdem a guerra, Acabe morre. E agora é dentro desse contexto que nós vamos começar a estudar a história do rei Josafá. Capítulo 20, versículo 1, nós lemos assim: depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou o jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir, meu Deus. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo, de diante de Israel, e não destes para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo?
habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e aclamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Pare aí no versículo 10. Josafá recebe a notícia trágica. Uma multidão, um exército terrível, poderoso, vem contra ele. No momento em que Josafá recebe essa notícia, Josafá teme por sua vida. Ele teme pela vida daqueles que estão sobre a sua responsabilidade. Não tem nenhum problema em nós termos medo. Quando as dificuldades nos apresentam, quando nós temos problemas, não existe problema em termos medo. O grande problema é quando esse medo nos domina, nos paralisa, nos subjuga. Não é o caso de Josafá. Josafá, no momento em que recebe a notícia que um grande exército, poderoso exército, vem contra ele, ele teme. Mas Josafá tem a atitude que todos nós devemos ter. Josafá, no momento em que recebe a trágica notícia, ele se lança aos pés de Deus. Ele clama a Deus. Ele se prostra diante de Deus. E agora, ele passa a jejuar. Não somente isso, como líder daquela nação, como rei daquela nação, ele tendo a responsabilidade de levar aquela nação a uma reconsagração a Deus. Ele agora é o primeiro a dar o exemplo, e agora ele chama a nação a jejuar com ele. Ele faz uma santa convocação, e agora as pessoas de todo o seu reino passam a vir até a cidade onde o rei está, para que todos ali, rei e povo, povo e rei, possam buscar em Deus a solução para aquele trágico problema, de um ataque em que 3 nações se unem para destruir o reino de Josafá. Interessante perceber que Josafá, ele havia fortificado o seu reino, ele havia solidificado os seus muros, ele havia restaurado as suas bases militares, ele havia constituído e ele havia trabalhado com o seu exército. É interessante perceber que Josafá tinha tudo para pensar: nossa, as minhas cidades estão muradas, os meus muros foram restabelecidos, o meu exército foi firmado, e agora eu tenho como lutar. Mas não é isso que ele faz. Ele não confia na base estrutural que ele havia desenvolvido. Ele não confia no seu exército. Ele confia em Deus. E ele fala agora uma oração que ela é minimalista. Uma oração que ela é menor. Mas é um resumo da oração de Salomão, quando Salomão constituiu e dedicou o templo ao Senhor Deus. A oração dele é: só o Senhor é Deus, e quem pode lutar contra ti, meu Deus? O Senhor detém o controle, o Senhor detém os domínios. Essa nação que vem contra mim foi uma nação que o Senhor preservou. Nós não atacamos essa nação, e agora eles vêm lutar contra nós. Logo, Senhor Deus, agora ele pede para que Deus cumpra a aliança. Ouve a minha oração, escuta o meu clamor, porque o Senhor constituiu a nós como o teu povo. O Senhor impediu que nós destruíssemos essa nação que vem lutar contra nós. Agora, honre o seu nome. É uma oração menor, mas é uma oração resumida da oração de dedicação do templo que Salomão havia feito quando ele havia dedicado o templo ao Senhor Deus. Problemas. Todos nós temos problemas. Todos nós temos dificuldades. Todos nós passamos por traumas, por dilemas, por dificuldades. Mas a atitude que Deus espera de nós é a atitude de Josafá. Jejum, oração, humilhar-se diante de Deus, clamar pelo poder de Deus. E agora, quando a nação está unida, quando todos ali estão reunidos, quando o povo está clamando, crianças, pais e mães, homens e mulheres, todo o povo na santa reunião, na santa congregação, clama, suplica e pede o favor de Deus, acontece algo extraordinário. E o que acontece é algo que pode acontecer aqui na nossa comunidade. Se nós aprendermos com a atitude de Josafá. Josafá, ele, depois de clamar a Deus, ele tem a sua oração imediatamente contestada.
Leiam comigo a partir do versículo 10. Eu pedi para que vocês não fechassem a palavra de Deus. 2 Crônicas 20, a partir do versículo 10. Nós lemos assim: agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e do monte Seir, cujas terras não permitiste Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas eles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-se contra nós. 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistir a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as crianças e as mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito Santo do Senhor Deus no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Reiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, a peleja é de Deus. Não temam, não se assustem, não se submetam ao medo, porque essa luta não é de vocês, essa luta é de Deus. Essa luta é de Deus. E sabe, queridos, a nação estava reunida, as crianças, as mulheres, os homens, todos estavam diante do nosso Deus Todo-Poderoso. E automaticamente, em jejum e oração, o poder de Deus se manifestou. Queridos, como nós podemos aprender? Como nós podemos aprender? Imagina essa comunidade reunida em jejum, em oração, clamando pelo derramamento do Espírito Santo, clamando pelo poder de Deus. O que Deus não fará quando nós estivermos unidos em um único corpo, em um só propósito, clamando e buscando o Senhor, nosso Deus. Essa luta não é de vocês. Nós temos uma construção e nós precisamos do milagre, e Deus está falando: me busquem, orem a mim, se humilhem diante de mim, com as crianças, com os homens, com as mulheres, com as meninas. Essa luta não é vossa, essa luta é minha. Sabe, queridos, eu não estava aqui, mas quantas vezes eu escutei o milagre da construção do nosso santuário. Não havia permissão, não havia possibilidades humanas. O pastor Ricardo estava de viagem, mas a igreja estava em oração, a igreja estava em jejum, e o Espírito Santo se manifestou, e aquilo que era absolutamente absurdo para o homem, foi algo que Deus deu para essa comunidade. Mas essa comunidade, ela precisa a cada momento desconfiar-se de si mesma e voltar a dobrar os seus joelhos, a clamar pelo poder de Deus, a se humilhar, a realmente pedir para que Deus se manifeste mais uma vez, porque essa luta não é nossa, essa luta é de Deus. Essa é a luta de Deus. É maravilhoso saber que naquele momento exato em que o profeta deu a revelação, em que o profeta de Deus recebe o Santo Espírito e dá essa revelação, naquele exato momento o rei creu. O rei Josafá, ele fez a parte dele, ele deu o passo de fé, ele creu, e no momento em que ele creu, o poder de Deus se manifesta, e quando vem a revelação da vontade de Deus, ele reconhece. Havia todos os motivos para aquele rei, humanamente falando, porque nós somos temerosos, nós temos extremamente, somos dominados pelo medo, para ele não confiar. Mas vejam o que o rei fala, versículo 14, eu acredito, 15, e disse: dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, a peleja é de Deus. 16, amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, em frente do deserto. Neste encontro não tereis que lutar, não tereis que pelejar,
tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá, o rei, o líder, se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e adoraram o Senhor. E dispuseram-se os levitas dos filhos de Coatitas e dos coreitas para louvar o Senhor Deus de Israel em voz alta, sobremaneira. Naquele exato momento, queridos, o rei, ele se prostra com o rosto em terra e ele crê. E quando ele crê, naquele exato momento, os levitas, os cantores, aqueles que serviam a Deus, os músicos, naquele exato momento eles começaram a louvar a Deus. Josafá creu, ele disse: Deus prometeu, Deus será a sua mão forte conosco, Deus nos dará a vitória, vamos louvar ao Senhor. Antes da luta, antes de nos deparar com o inimigo, antes de estarmos frente a frente na linha da batalha, vamos louvar a Deus. E naquele exato momento eles começaram a louvar a Deus pela vitória. Eles já reconheceram que Deus havia dado a vitória, e eles já estavam louvando e cantando e exaltando o nome de Deus. É por isso que o Alpha Acordes está aqui, porque nós estamos em assembleia, reunidos pelo poder de Deus, no santo sábado, para louvar, para cantar, e para que o Espírito de Deus fale conosco e se manifeste entre nós. Sabe, queridos, é maravilhoso ver como que um líder espiritual, ele pode fazer a revolução espiritual no meio do povo. O rei creu, e automaticamente a adoração começou. Os louvores de júbilo, de vitória, já eram cantados antes da própria luta, da própria guerra. Eu acredito que eu parei no versículo 18, 20, e agora nós vamos ler o versículo 20, capítulo 20, versículo 20. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé, e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros, crede nos seus profetas, e prosperareis. Crede no Senhor, estareis seguros. Crede na revelação, na palavra de Deus, e vocês irão prosperar. Sabe, amados, aqui quando nós estamos estudando esse contexto, é o mesmo contexto do povo de Israel, quando o povo de Israel estava de frente para o mar vermelho, e agora aquele mar está ali imenso diante deles, é o mar vermelho. Atrás deles está o povo do Egito. O povo do Egito com o exército está vindo para destruir eles. E agora Deus diz bem assim: vocês têm que crer. Você aí do Alphaville, você dessa comunidade, você que não vê possibilidades humanas para a resolução do seu problema, você tem que crer. Porque o nosso Deus vai lutar as tuas guerras. O nosso Deus vai vencer as tuas lutas. Louve, adore a Deus e creia antes mesmo da guerra e da luta, porque a vitória é sua. Porque se Deus é por nós, quem há de ser contra nós? E agora, aquele povo, ele adora a Deus, ele louva a Deus, crede no Senhor vosso Deus. Eles têm que dar um passo de fé. Lá no povo de Israel, o passo de fé foi que eles tiveram que pisar, quem sabe ali, dando o primeiro passo, e depois que eles dão o primeiro passo, só depois que eles dão os passos em direção ao mar, é que o mar se abre. Agora eles fizeram um passo de fé. E sabe qual foi o passo de fé deles? Eles pegaram os músicos. Imaginem vocês aqui, músicos. Eles pegaram os músicos e falaram: músicos, a luta é de Deus, a vitória é do Senhor. Assim que o exército vai atrás dos músicos, eu acho que esses músicos aqui, como Josafá, iam falar: agora nós vamos. O exército ia atrás e os músicos iam na frente. As flechadas, as espadas, né? Iam atingir primeiro os músicos, porque o músico ia na frente do exército. Era o ato de fé. Crede no Senhor vosso Deus. Peguem os músicos e coloquem na frente. E colocaram os músicos. Lá se vão os músicos na frente. Eles não têm espadas, eles não têm escudo, eles não têm armas. O que eles têm? Instrumentos para louvar
o nome de Deus e para reconhecer que só o Senhor é Deus. E agora os músicos vão tocando, e agora aquele exército não vai com gritos de guerra, aquele exército não vai com as palavras de guerra, aquele exército não confia no seu poder bélico, aquele exército vai confiando no Deus que é todo-poderoso. E agora, em vez de gritar gritos de guerra, eles louvam o nome do Senhor nosso Deus. É o passo de fé. Crede no Senhor vosso Deus. Os músicos na frente, o outro exército deve estar ridicularizando, deve estar rindo. Que exército é esse? Que povo é esse que coloca os músicos na frente do exército? Que povo é esse que pensa que vai vencer a guerra com música, com louvor, com adoração? Que povo é esse? Mas o rei Josafá creu em Deus. Crede no Senhor vosso Deus, crede nos profetas. Os músicos vão na frente louvando, o exército vai atrás. E aquele exército, em vez de estar com espadas em sua mão, está com júbilo de adoração e louvor na sua boca. E vai louvando a Deus. E agora eles vão em direção ao exército inimigo. São 3 reis contra o reino de Deus. E queridos, para nós estarmos já caminhando para o final, capítulo 20, versículo 21, aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando na frente do exército, louvavam a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. O que eles iam cantando, a misericórdia do Senhor dura para sempre. E eles iam louvando e cantando: a misericórdia do Senhor dura para sempre. A misericórdia do Senhor dura para sempre. O nosso Deus é fiel. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E eles iam marchando e iam lutando. E o outro exército não ia acreditando no que ia vendo. Mas agora vai vir o agir sobrenatural de Deus. Tendo, 22, tendo eles começado a cantar e dar louvores. Tendo eles começado a cantar e dar louvores. Pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon, contra os filhos de Moabe e os do monte Seir, que vinham contra Judá, e eles foram derrotados. O povo começa a louvar, o exército começa a cantar, e Deus age de modo sobrenatural naquele exército inimigo, e eles começaram a se matar. Um contra o outro, começaram a pelejar, começaram a lutar. Aquele exército não precisou fazer absolutamente nada. Com louvor, com adoração, com júbilo, com canto, crendo que só o Senhor é Deus, aquele exército venceu. Não porque eles precisaram lutar, mas porque a vitória vinha do Senhor. A vitória vinha do Senhor. Versículo 23, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram uns contra os outros, e os moradores de Seir, para os destruir e exterminar, e tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajuntaram-se e lutaram um contra os outros. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, estavam sobre a terra, e não havia nenhum sobrevivente. Versículo 25, vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos, e tomaram para si mais do que podiam levar, e buscaram despojos por 3 dias, porque era muito. Ao 4º dia, se ajuntaram no vale da bênção, onde louvaram o Senhor, por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção, até o dia de hoje. Sabe, queridos, Vale de Bênção. Quando o exército se matou, ali ficaram os despojos da guerra, e eles foram, e por 3 dias tiveram que carregar as riquezas e os despojos da guerra. Eles não fizeram nada, eles não lutaram, as espadas não foram erguidas, mas o Deus verdadeiro havia lutado por eles, e havia derrotado aquele grande exército. O rei temeu, mas ele não se acovardou, ele se entregou e confiou em Deus. A congregação de Israel, de Judá melhor, louvou a Deus, buscou a Deus,
adorou a Deus. E Deus se manifestou no meio daquele povo. Deus se manifesta quando o povo se humilha, quando o povo jejua, quando o povo ora, quando o povo clama ao poder de Deus. Deus se manifesta. E agora as nossas vitórias já não são nossas. As nossas vitórias são de Deus. E Ele vence por nós. Ele vence por nós. Quando eles terminaram de carregar os despojos, a primeira coisa que eles fizeram, eles louvaram a Deus quando Deus prometeu a vitória. Eles louvaram a Deus quando eles foram caminhando para a guerra. Eles louvaram a Deus quando Deus deu a vitória. A vida deles, uma vida de louvor a Deus. É por isso que nós estamos aqui, queridos, para diante das dificuldades, para diante das lutas, para diante das guerras, para diante dos maiores problemas que nós tivermos, para nós louvarmos a Deus. Porque as nossas lutas não são nossas, as nossas lutas são de Deus. É por isso que nós estamos aqui com os músicos, para louvar a Deus. E agora nós vamos ter mais uma oportunidade. Eu espero que você de coração, com a sua mente, com a sua vida, com a sua força, com o seu pensamento, com o seu coração, você possa louvar esse Deus, você possa adorar esse Deus e crer. As dificuldades que você teve nessa semana já não são suas, essas dificuldades são de Deus. As lutas que a comunidade tem para a construção e conclusão desse templo, o santuário da Ponta Negra, não são nossas, essas lutas são de Deus. E em jejum, em oração e louvor, com o rosto prostrado em terra, reconhecendo que só o Senhor é Deus e que Ele vencerá as nossas lutas, nós seremos vencedores. Fique em pé, vou pedir para que você se coloque em pé e com o coração você louve a Deus, a razão da nossa vida, a razão do nosso viver, a razão do nosso existir. Te adorar com todo o meu ser, só a ti. Dá-me um coração conforme o teu querer,
fala que então voltaram todos os homens de Judá, de Jerusalém, e o rei Josafá estava à frente deles. E eles tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, com harpas, com trombetas. Retornaram para a casa do Senhor para louvá-lo. E veio da parte do Senhor Deus o terror sobre os reinos daquelas terras, quando ouviam que o Senhor Deus havia lutado contra os inimigos de Israel. Sabe, queridos, eu senti o poder de Deus nessa manhã. Eu espero que você possa ter sentido também o poder de Deus. O Santo Espírito falou comigo, eu espero que tenha falado com você. Eu clamo para que nós possamos ser uma comunidade de consagração, de oração, de louvor. Que esse grupo que está aqui na frente seja mais um instrumento de Deus, para que a nossa adoração possa chegar agradável ao Santo Deus, ao Santo Senhor e nosso Deus. Feche os nossos olhos e vamos conversar com Deus. Maravilhoso Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos. Te agradecemos porque o Senhor está aqui, Pai. Te agradecemos porque a Tua palavra é viva. Te agradecemos porque a Tua promessa se cumpre nessa manhã. Porque quando 2 ou 3 estiverem reunidos em Teu nome, ali o Senhor estaria. Eu sinto o Teu poder, eu sinto a Tua presença, Pai. Toca o nosso ser, toca o nosso coração. Restaura a nossa vida, meu Deus. Nos ajuda a realmente Te louvar, a Te adorar, a exaltar o Teu nome, meu Deus, nas dificuldades, nas lutas, nas provas, nas guerras. Pai de amor, sabemos que muitas e muitas vezes essas guerras, essas lutas são bênçãos disfarçadas, sem as quais nós não nos lançaríamos nos Teus braços de amor, nós não dependeríamos do Senhor e não reconheceríamos que as nossas lutas não pertencem a nós, mas pertence àquele que vence as nossas lutas, o Senhor nosso Deus. Abençoa a Tua comunidade de amor, Pai, a comunidade do Alphaville. Nos ajuda a nos amarmos muito mais uns aos outros, a orarmos muito mais uns pelos outros, a servirmos mais uns aos outros, a vivermos realmente, Pai, para nos encontrarmos com o Senhor. Pai de amor, obrigado pelo Alpha Cordes, obrigado por mais esse meio que nós temos de Te adorar, de Te cultuar e de dar sentido à nossa vida, à nossa existência. Que a cada dia, que a cada momento da nossa vida nós possamos estar louvando, adorando o Senhor. Eu tenho certeza que as vitórias virão da parte do Senhor Deus para cada um de nós. Nos abençoa. Abençoa aquelas pessoas que passam por lutas terríveis que eu nem sei, que eu desconheço, mas que essa palavra, a Tua palavra, possa ter feito a diferença nessa vida e possa ter sido um bálsamo de conforto sobre esse coração, sobre essa mente, Pai. Nós ainda vamos permanecer aqui, Te pedimos que o Senhor permaneça conosco, falando conosco, através do estudo da Tua palavra, por meio da lição. Nós Te pedimos isso no nome santo e poderoso de Cristo Jesus. Amém.